Saudações nas pontas do nosso sagrado triângulo, respeito e honra, ordem, saúde, fraternidade e sabedoria. Meus irmãos, sejam todos aí, sintam-se abraçados, né? Um abraço tríplice e fraterno. Bem, eu vou gravar aqui um pequeno vídeo, né? E o intuito dele é poder explicar um pouco mais para a comunidade maçônica a questão da maçonaria simbólica e maçonaria filosófica. Eu tenho notado, eu tenho visto que muitos irmãos já experientes, né, relutam um pouquinho para liberar informações para os mais novos acerca dessa, abre aspas, divisão, fecha aspas. Talvez não queiram, relutam, até não sabem, alguns, explicar qual é o papel da maçonaria filosófica na carreira maçônica do irmão. Bem, vamos lá. Eu vou ser breve, mas eu acredito que vai ser de grande avalia. Aquele que já está totalmente apurado, aquele que já está totalmente ciente dessas informações, acredito que também não vai menosprezar essa informação, que vai ser de muita valia para muitos irmãos, né? Bem, sabemos que a maçonaria, ela começa, ela inicia, né? A pessoa, quando decide procurar a franco-maçonaria, ou quando ela é convidada, né, a ser um irmão, ela adentra, ela ingressa na maçonaria simbólica, que é dirigida, né, que está sob a jurisdição das grandes lojas ou grandes orientes dentro do Brasil, e fora do Brasil é da mesma forma, né? Fato é que, obviamente, quando a pessoa ingressa na maçonaria, nem todos têm informação de que há uma continuidade extensa para a pessoa poder receber os estudos maçônicos, né? Então, quais são aí as relevantes diferenças ou as suas particularidades, né? A maçonaria simbólica, sabemos, ela abrange os 3 primeiros graus: aprendiz, companheiro e mestre, né? O primeiro grau, a pessoa vai ter os seus primeiros contatos com a senda maçônica, vai ter os seus primeiros contatos com os símbolos e as suas simbologias. Quando é dado à luz, né? Eu vou falar dessa maneira, os irmãos entendem. Quando é dado à luz aí ao neófito, ele vislumbra uma série de símbolos ao seu redor. Se a câmara for preparada para um certo rito, um pouco mais, para outro rito, nem tanto, né? Sabemos que existem alguns ritos que não têm tanta simbologia, outros têm muito mais. Mas fato é que todos os ritos maçônicos têm a sua simbologia. Então, quando o neófito ele recebe a luz, ele olha ao seu redor e encontra ali no paramento dos irmãos, no avental dos irmãos, nas paredes, no teto, no chão, para onde ele olha tem símbolo. Então, para isso é o primeiro grau, então, onde ele vai ter ali pelo menos uma visão panorâmica, né, do símbolo e a sua simbologia. O que simboliza isso, o que simboliza aquilo, qual é a proposta daquele símbolo estar naquela sala, estar inserido no ritual e companhia limitada. Então, primeiro grau, o símbolo e a simbologia, onde nós temos ali a oportunidade de sentar uma pessoa, né? Nós não podemos confundir a carreira maçônica com a carreira profana. Sabemos que em nossas colunas tem pessoas doutas, pessoas de diversas categorias profissionais, né? Pessoas que dominam ali diversas matérias em companhia limitada. Então nós não podemos nos enganar e achar que nós temos ali crianças, né, sentadas na nossa frente. Mas de uma forma simbólica, todo aprendiz maçom tem uma certa idade, né? Quando é perguntado para ele, nós colocamos ele sentado num banquinho desconfortável e perguntamos a idade dele, e ele esboça uma resposta que todos nós sabemos. E isso alude a aquela pessoa a se sentir, pelo menos momentaneamente, numa condição de pessoa que está sentado recebendo o aprendizado. Então ele está reaprendendo muitas coisas na vida, né? Principalmente aquilo que vai servir para expressar, para refletir
uma proposta maçônica. Bem, fato é que o grau de aprendiz maçom é o grau do aprendizado, né? Sem trocadilhos, mas realmente é o grau do aprendizado, onde ele vai se familiarizar com o símbolo e a sua simbologia. Quando ele passa para o segundo grau, que é o grau de companheiro maçônico, então o companheiro ele já começa ali a ter acesso, né, à formação de opinião, a ter ali a começar a iniciar a construir a sua linha filosófica, a sua linha de meditação, enfim, né? Ele tem acesso com grandes materiais didáticos, vou falar assim para não abrir muito, né, o conteúdo aí do grau 2, mas todo o acesso que ele tem é para começar ali a aprender a ter um discurso convincente, aprender a dialogar, aprender um pouquinho aí da arte, né, da eloquência, da arte da oratória, da retórica, enfim, ele aprende ali, né, ou reaprende, ou aprende de uma forma diferenciada a ter esse domínio, né, esse domínio, essa linha filosófica, essa linha de raciocínio. Então o grau 2 ele é extremamente importante e ele prepara, ele é uma plataforma para se depositar os grandes acontecimentos que ele vai receber no terceiro grau. O terceiro grau ele é baseado numa lenda, né? Segundo o nosso terceiro landmark, não importa o rito, mas ele baseia-se numa lenda, né? E essa lenda ele é um enredo, e através desse enredo que muitas informações vão entrar na vida daquele irmão. Enfim, o meu objetivo hoje não é detalhar, né, o que se aprende em cada grau, mas sim mostrar um pouquinho sobre simbolismo e filosofia, maçonaria simbólica, maçonaria filosófica, ok? Fato é que é isso, primeiro grau, símbolo e simbologia, segundo grau já é uma construção da sua linha de raciocínio, do seu poder de eloquência. O terceiro grau ele recebe ali uma lenda, um enredo e vai trabalhar e ser trabalhado segundo daquela lenda e enredo. Mas muitos param por aí, e o que não é pouco, é óbvio, né? E eu gosto de dizer sempre que toda a parte fraterna, por exemplo, eventos, sessões brancas, sessões abertas, sessões públicas, todas são e devem ser feitas dentro de uma loja simbólica. Não se faz sessão pública, não é de praxe fazer sessão aberta, sessão pública em câmara filosófica. Então, e sim na câmara simbólica. Então toda a parte aí fraterna, todo contato, né? Toda abertura para a sociedade, para a vizinhança, para uma certa comunidade, todos os eventos, as confraternizações são feitas dentro de uma loja simbólica, e isso sem contar a parte dos estudos que eu mencionei no início do vídeo. Mas existe uma continuidade, né? Então o que eu falei, agora vamos lá, dentro da maçonaria simbólica, uma grande loja, ela se propõe a trabalhar com uma quantidade de ritos. Algumas trabalham outros 2, outros 4, outros 5, outros 6 e assim sucessivamente, tá? Mas fato é que a maçonaria simbólica, ela agrega, ela abrange, é uma linha multiritualística, tá? Então uma grande loja pode ter uma loja que trabalha no rito escocês antigo e aceito, escocês seminô, rito de emulação, rito de York, rito brasileiro, rito francês moderno, adoiramita, rito antigo e primitivo de Memphis, Montalbán, 1815, que é o rito que eu trabalho, particularmente falando, ok? Mas já quando eu fui iniciado no rito escocês antigo e aceito, eu tenho um certo conhecimento nesse rito, conheço razoavelmente no rito adoiramita e já visitei lojas de outros ritos também, francês moderno, enfim, rito de York, rito de emulação, cada um com a sua proposta. Mas onde eu quero chegar, né? Que a administração de uma grande loja, ela traz um direcionamento universal, não importa o rito, tá? É um exemplo que talvez alguns concordem, alguns não, mas é como, eu estou me formando em medicina, eu terminei, aí eu vou fazer a minha especialização, tá bom? Fato é
que é isso, tá, ok? Então, a Grande Loja ou Grande Oriente, ele é uma cobertura para as lojas simbólicas, aprendiz, companheiro e mestre, não importa o rito, ok? Então, a Grande Loja pode ter uma loja do York, uma loja de Ebulação, uma loja do Iramita, uma loja do rito brasileiro, ou uma loja do rito escocês antigo e aceito, ok? E todas elas vão ter aprendiz, companheiro e mestre. Agora, a partir do momento que a pessoa decide avançar nos estudos, isso é uma decisão, é uma opção, é facultativo. Eu aconselho a nenhuma ação parar, né? Muitos dizem, a maçonaria está aqui, nos 3 primeiros graus, o que passou daí é isso e aquilo outro. Eu respeito todas as colocações, somos livres, né? Essa é uma das essências da maçonaria. Mas eu aconselho a nenhuma maçom parar no 3º grau, né? Eu não aconselho nenhum maçom parar no 3º grau, sendo que existe aí muitos outros degraus para nós galgarmos e seguirmos. E cada grau não é mero, sabe, casualidade. Cada grau tem uma proposta. Quem participa dos graus filosóficos sabe que cada grau é um ensinamento, é uma porta que se abre, e por trás daquela porta existem muitas informações, ensinamentos, regras de condutas morais, cíveis e companhia limitada. Cada grau tem realmente uma proposta fantástica para aquele que decide colocar os seus pés. Então não pare, né? Então vamos falar um pouquinho de maçonaria filosófica. Aí sim, na maçonaria filosófica, as pessoas, abre aspas, se separam, né? É como se nós estivéssemos num corredor e esse corredor passa ali 1º, 2º, 3º grau. Quando chega no 3º grau, aí sim, desse corredor abre aquelas bifurcações, né? Aquelas ramificações. Aí, obviamente, que vamos lá, quem é do rito escocês antigo e aceito, 1º, 2º e 3º grau, está junto com os outros irmãos, né? Cada um na sua loja, de outros ritos. Mas quando ele quer fazer filosófico, aí sim ele vai para um corpo filosófico independente do corpo simbólico, ok? Independente, é uma administração separada, um corpo separado. São as mesmas pessoas, muitas vezes são as mesmas pessoas. Porque quando você vai para a maçonaria filosófica, você não sai da maçonaria simbólica. Pelo contrário, pré-requisito para você estar na maçonaria filosófica, né, isso é uma questão administrativa. Por exemplo, o Soberano Santuário do Brasil, nós pedimos que quando a pessoa ingresse no nosso corpo filosófico, ela traga com ela um atestado de regularidade, né, com o seu corpo simbólico, não importa o qual seja, ok? Nós pedimos que ele traga ali uma prova de que ele está em comunhão com o seu corpo simbólico, tudo bem? Então, poxa, eu quero avançar, eu quero progredir nos estudos maçônicos. Qual é o seu rito? O meu rito é o rito adoiramita. Então, para as pessoas que são do rito adoiramita, tem o corpo filosófico específico, que é a Suprema Capela, né? A Suprema Capela é o corpo filosófico do rito adoiramita. Eu sou do rito escocês antigo e aceito. Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês antigo e aceito. Eu sou do rito francês moderno. Supremo Conselho do rito francês moderno. Eu sou do rito de York. Vai avançar no arco real. Eu sou do rito antigo primitivo de Mênfis. Vai para o Soberano Santuário do Brasil. Então, o que é, por exemplo, o Soberano Santuário do Brasil? Nada mais é do que o corpo filosófico, ok? O corpo filosófico de quem já pratica o rito de Mênfis no corpo simbólico. Algumas pessoas, eu gravei num dos vídeos anteriores, você que acompanha nosso canal sabe disso, eu disse assim que nós não trabalhamos, né, os primeiros graus, e as pessoas não entenderam muito bem isso. O que eu quero dizer é que a maçonaria filosófica, ela não inicia as pessoas, o não iniciado, ela não inicia o profano. Quando a pessoa, eu não sou maçom, eu quero me tornar maçom. Não tem como você procurar um corpo filosófico. Um outro exemplo, que me perdoe quem não concorda, é uma pós-graduação. Eu quero fazer uma especialização. Eu quero ser médico, mas eu quero ser eu quero fazer, vamos lá, eu quero trabalhar
na área aí da, enfim, ortopedia, vamos falar isso, né? Ah, então eu vou lá estudar ortopedia. Não, primeiro você tem que se matricular, você tem que se tornar um médico, depois você faz a especialização. Ok? E na maçonaria é mais ou menos assim, para que você possa me entender, sendo bem simples e bem sucinto. Primeiro você se torna maçom, aprendiz, copeiro e mestre. Aí o mestre maçom, é óbvio, né? Mas também não é regra, viu? Por exemplo, nós temos no nosso corpo, nós temos aí no Soberano Santuário do Brasil irmãos que na sua loja simbólica eles praticam o rito escocês antigo e aceito e optaram por trabalhar o rito de Mênfis, pela proposta do rito de Mênfis no corpo filosófico. Porque as diferenças são notadas claramente. Diferença não quer dizer que um é melhor, não. Aí vai da pessoa, né? Porque aí sim o mestre maçom ele tem a capacidade de distinguir essas diferenças, coisas que um profano não tem. Geralmente, quando a pessoa é convidada para vir para uma loja, não senta. Talvez eu acharia, se nós formos pensar, deveria até ter essa possibilidade do profano escolher, né? Porque sabemos que um rito é mais místico, outro é um pouco mais cético, o outro é um pouco mais militarizado, o outro é um pouco mais cristão e companhia limitada. E paro por aqui. Então, na verdade, nós deveríamos estudar o perfil do candidato e levar ele para um caminho que venha ao encontro daquilo que ele já está confortável. Mas não vem ao caso, não é o caso do nosso vídeo agora. Fato é que o profano não escolhe rito, né? O profano ele é entrevistado, é passado por todo o processo de sindicância, que aqui cada obediência tem o seu, mas ele entra ali profano, aprendiz, companheiro e mestre. Depois que ele é mestre, aí sim ele pode, porque, como eu disse, o corpo filosófico ele é totalmente independente do corpo simbólico. Então ele tem a oportunidade de escolher. Ele tem a oportunidade de dizer assim, mesmo que eu trabalhe aqui, a minha loja seja uma loja no rito Adoeira Mita, eu quero fazer o filosófico no Supremo Conselho, que é do rito escocês. Ele pode, porque é uma decisão dele. E ele já construiu uma plataforma de conhecimento maçônico para tomar essa decisão. Fato é que chegou-se ali, é como assim, todo mundo chega ali no corredor, na ponta do corredor, na linha de chegada, né? Não que terminou, porque a pessoa, se a pessoa quiser ficar no grau de mestre para o resto da sua vida, ela pode ficar. A maçonaria simbólica absorve, tem condição de se trabalhar. Eu, eu também não quero levar em consideração a questão, vai ficar na mesmice. Eu acho que isso é muito individual, né? Eu creio que isso é muito individual. A pessoa ela tem condição de trazer coisas novas, de renovar, enfim, não é também o propósito do vídeo, tá? O propósito do vídeo é explicar o que é maçonaria simbólica e o que é maçonaria filosófica. Ok, meus irmãos? Então é isso. Maçonaria simbólica, quando a pessoa entra, ela entra na maçonaria simbólica, ela não entra no soberano santuário, porque o soberano santuário é um corpo filosófico. Não confunda rito com corpo. O rito escocês antigo e aceito tem ali o primeiro, o segundo e o terceiro grau. Maçonaria simbólica, dirigido por uma grande loja ou um grande oriente, ok? Aí o mesmo rito depois ele vai a partir do quarto grau até o 33º, no rito escocês antigo e aceito, já é o Supremo Conselho. Então ele procura o Supremo Conselho para dar continuidade nos seus estudos. Aí ele vai entrar na loja de perfeição a partir do grau 4 e vai caminhar nas etapas do rito escocês antigo e aceito. Se ele, eu quero fazer o rito de Mênfis, então eu sou soberano santuário, mas você já é um iniciado? Não. Então você tem que procurar uma loja simbólica, ok? Então, eu cheguei aqui, eu sou mestre maçom e eu quero avançar nos meus estudos dentro do rito antigo e primitivo de Mênfis. Então você vai para o Soberano Santuário do Brasil. Começa no quarto grau, ok? E vai caminhando até o final da proposta, que no caso do nosso rito, ok? Nós temos 95 graus, são 90 graus de estudo, e os outros graus são graus administrativos, tá bom? Nós sabemos que o rito de York tem uma quantidade de graus diferentes, não quer dizer que a qualidade de ensino seja menor, nada disso, tá?
não confunda também quantidade de graus, enfim. O rito de York, ele tem o York americano, tem o York inglês, são um pouquinho diferenciados um dos outros. Sabemos que o rito francês ou moderno tem a sua quantidade de graus, o rito adoramita, o rito Schroeder, enfim, companhia limitada, ok? Mas eu espero que a proposta do vídeo tenha sido atingida, que é explicar um pouquinho da diferença, tá? De uma forma bem sucinta, sem entrar em detalhes, tá? Sem trazer contexto histórico, porque se nós formos trazer contexto histórico, nós vamos ver que muitos países, principalmente países latinos, eram os supremos conselhos que davam, às vezes, a patente, mas não é o objetivo hoje também trazer esse contexto histórico. É só para explicar, principalmente para os irmãos que estão começando a sua carreira maçônica recentemente, tá? Poxa, mas eu escolho o rito de Mênfis, então vou para o Soberano do Santuário? Não. Você quer ser um maçom? Você certamente vai ser convidado ou vai manifestar o seu interesse, enfim, você vai ser dirigido, você vai ser encaminhado por uma obediência ou potência, uma grande loja, um grande oriente simbólico, ok? Aí você vai fazer parte, constituir um corpo simbólico independente do rito. Depois que você chegar na condição de mestre maçom, aí sim você pode ter a prerrogativa de escolher, poxa, eu me identifico com mais uma linha mais mística, mais hermética, mais mágica, uma senda mais... Então eu aconselho você ir para o rito de Mênfis, que o rito de Mênfis ele tem essa pujança, ele tem essa proposta, né? Já o rito escocês ele tem uma outra pujança, uma outra proposta que os seus adeptos se identificam com este rito. O rito adoramita, da mesma forma, o rito francês moderno, da outra forma. Cada rito ele tem uma proposta, uma leitura, ok? É óbvio que na maçonaria simbólica, talvez não seja tão fácil assim se identificar extremas diferenças entre um rito e o outro. Até porque, né, aprendiz e aprendiz, então ele vai se familiarizar com o símbolo, com a simbologia, companheiro, mestre. Não tem assim, é óbvio que cada rito tem a sua particularidade desde a maçonaria simbólica. Alguns dizem que não. Eu digo e provo e tenho ferramentas cabíveis para provar que a partir do primeiro grau, já se ensina segundo o rito, mas para quem não tem esse conhecimento mais global, realmente não consegue distinguir tanta, avassaladoramente falando, diferença entre os ritos. Já no corpo filosófico é inevitável, ok, meus irmãos? Então, espero que possa ter clareado um pouco a mente, tá? Eu vou deixar aqui os contatos para vocês durante a minha fala no vídeo, algumas informações vocês puderam anotar aí, tá bom? No final aqui eu vou deixar aí o site do Soberano Santuário do Brasil, que é o corpo filosófico do rito de Mênfis, tá bom? Vou deixar o meu e-mail, meu contato, vou deixar também o site do Supremo Conselho, né? Que é o Supremo Conselho que o nosso Soberano Santuário tem tratado de amizade para os irmãos que são do rito escocês antigo e aceito, rito escocês Cernô, ok? Vou deixar também aqui o site, o e-mail do nosso irmão Eduardo de Souza Costa, que ele é o comendador, né? Do Supremo Conselho para a República Federativa do Brasil. Vou deixar o meu contato para os irmãos que são aí apaixonados, né, pela senda maçônica do rito de Mênfis, e espero contar aí com a presença virtual dos irmãos nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço, não esqueça de deixar o seu comentário. Eu não me preocupo se o comentário é positivo, se é negativo, se dá um joinha que gostei ou se não gostei. Isso é muito importante, né? É muito importante para nós saber como está chegando a informação até todos vocês. Um grande abraço, tríplice fraterno abraço à comunidade maçônica.